Exponsit Protagonistas Capítulo 34. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Projeto de sobrevivência de RPG de Battle Royale de Arashi. Que nome comprido. A dilatação do tempo atual é 4,0179x. Depois de verificar a dilatação do tempo, examinei este mundo. Battle Royale, etc. Ou, o mundo de Arashi para abreviar. Parece que várias outras realidades foram tecidas juntas, dando-lhes uma aparência bastante única. O planeta era uma enorme espiral que se estendia em direção ao céu. A espiral, que parece ignorar o senso comum, tinha muitas camadas diferentes do mundos. No fundo há um vasto planeta prado, depois uma sequência deles, incluindo lava, montanhas, locais históricos, cidades em ruínas, subterrâneos, cavernas e assim por diante. E entre cada um, parece haver uma misteriosa ponte que lembra o céu noturno conectando um ao outro. Este foi originalmente um jogo feito pelo protagonista Arashi. Jogo. Ouvindo isso, certamente parece um jogo. No entanto, um dia, a realidade e o mundo do jogo de Arashi se sobrepuseram. Então foi assim. O jogo havia se tornado realidade. E os inúmeros desafiantes que foram trazidos aqui. Fala-se que quem limpar o 50º mundo primeiro terá um de seus desejos atendidos. Desde que vi a hashtag, fiquei curioso sobre como um jogo pode se tornar realidade. Parecia algo de um romance, mas o que está na minha frente prova que é realmente possível. Mas não era algo que só existia na Terra. Existem muitos mundos semelhantes à Terra. Oh! Eu voei lentamente pelo céu, olhando para os planetas dentro da espiral. Havia muitas pessoas correndo em alguns dos mundos. Embora eu seja apenas uma constelação temporária, pude ver todos os estágios de relance, enquanto as pessoas lá dentro não conseguiam. Onde está o protagonista? Era muito difícil olhar de longe, mas então a interface falou. Será mais rápido você usar a pesquisa de canais se quiser encontrar um humano específico. Parando para pensar sobre isso, eu recebi algumas habilidades. Isso mesmo. Embora não tenha todo o poder de uma constelação, sendo uma temporária, você recebeu todas as habilidades de canalização. Excelente. Olhando lentamente sobre as habilidades, ativei a pesquisa de canais. Centenas, não. Centenas de milhares de canais apareceram. 1. Cada canal significa um desafiante, então havia pelo menos centenas de milhares de pessoas no mundo de Arashi. Olhando para eles, toquei no que dizia melhor o Tipic 13 e vi que havia mais de 1000 constelações assistindo. Melhor dos melhores. No ranking de canais. Arashi Constelações assistindo, 2076 considerando que outros canais tinham no máximo 100, isso era ridículo. Ativando minha habilidade, entrei no canal. De repente, oxi, meu ambiente mudou e senti como se estivesse me movendo. Hugo. A tontura, semelhante a quando viajo para outros mundos, tomou conta de mim. Depois de acordar e abrir os olhos, um lugar diferente veio à tona. Abaixando o olhar, pude ver claramente um mundo de lava, o 7º mundo e palco chamado Vulcão do Desespero. O tema aqui é competição, qual desafiante será o primeiro a chegar ao destino final? Acho que os humanos competindo entre si neste mundo de lava artificial são os desafiantes. Pairando sobre os desafiantes havia um anjo gritando alto para eles. Agora, todos. Finalmente chegamos ao destaque. Vocês estão chegando ao fim desta etapa. 5 desafiantes sobreviveram até este ponto. A competição final que leva à próxima fase. Um banho de sangue entre 5 pessoas. Parece que esta é a competição final antes da próxima etapa. O primeiro desafiante a passar desta fase receberá o dobro da recompensa. Quem será o único a reivindicá-lo? Perdendo meu equilíbrio Libra, Arashi definitivamente vencerá. Urso da meia-lua, você não quer ver Arashi perder? Lobo branco cantando vitória, Arashi não deve vencer. Vendo as mensagens repentinas, eu fiz uma careta. Janela de bate-papo. Uma janela de bate-papo translúcida do canal de Arashi apareceu na minha frente.
Aqui, as constelações estavam expressando suas próprias opiniões. Dragão que devorou o sol, Arashi, mate todos eles. Bruxa partindo em um barco, puxe suas cabeças e ofereça suas espinhas para mim. Verão abaixo do mundo do lobo, eu darei meus dentes ao guerreiro mais corajoso. Cada apelido realmente parecia infantil. E mesmo as mensagens não eram das melhores. Para ser franco, foi como uma conversa entre alunos do ensino fundamental, ou para ser bem-humorado, é como assistir a uma comédia de Shakespeare. 1. Eu lentamente observei o resultado. 100 pessoas estavam entre as primeiras a chegar à sétima etapa. E dos 100, apenas 5 permaneceram. Tudo estava indo bem. Isto é, se todos estivessem trabalhando sozinhos. Ah, como pode ser isso? 4 deles eram uma equipe. Como Arashi, o desafiante solitário, superará essa crise. Assim que o anjo terminou de falar, uma mensagem apareceu em minha mente. Desafiantes possuem nível, classe e habilidade. Deseja visualizar as informações dos desafiantes. Eu balancei a cabeça e suas informações apareceram. Os 4 desafiantes que se unem contra Arashi são um sacerdote, um arqueiro, um guerreiro e um mago. Seu nível médio é 6. No entanto, Arashi é nível 9. Ele é um nível bem mais alto do que o resto. Além disso, sua classe parecia muito original. Mago de batalha da clivagem estelar. Que classe é essa? Classe oculta. Apenas uma pessoa por classe oculta, e a maneira de obter uma é extremamente difícil. No entanto, Arashi tinha uma. Provavelmente porque este era o seu mundo de jogo. Realmente, isso é demais. A pensar nisso, ele tinha desenvolvido o jogo. Então significa que conhece cada detalhe que existe neste mundo. Detalhes que de alguma forma eu preciso obter para matá-lo. Mas, caçador de protagonistas nível 2 não é autossuficiente para ver as informações deste mundo. Por quê? Eu pude ver isso da última vez. Foi devido a esse mundo detectar o efeito de regressão. Isso parece plausível. Toda vez que Fiolen usava seu conhecimento do futuro, eu só conseguia vislumbrar a mudança no futuro do alvo. Em outras palavras, não poderei matar Arashi usando uma vantagem de informação como da última vez. A situação está cada vez mais sombria. Em meio à minha crescente preocupação, ele, que estava em crise, de repente começou a fazer alguma coisa. O anjo gritou com toda a sua força. O desafiante Arashi. Ele tirou alguma coisa do bolso. 4 desafiantes de nível 6 contra um de nível 9. Eu acho que era uma conclusão precipitada aos olhos de todos que os 4 venceriam, mas as coisas não saíram como esperado. Ah! Essa é a garra do Lactarox. Por que diabos o desafiante Arashi tirou isso? Oh! Oh meu Deus! Ele combinou com a saliva de uma mantícora. Fabricação de itens pelo desafiante Arashi. Balão de veneno paralisante Plutem. Criado com sucesso. Foi difícil se concentrar no anúncio e nos comentários do canal ao mesmo tempo. Essa coisa era realmente tão grande. Pensando assim, a janela de bate-papo logo ficou cheia de mensagens. Espadas Kiwad, incrível. Que esperto. Monarca das Sombras, essa é a minha receita. Eu não posso acreditar, é incrível. Água que não pode ser devolvida, como ele pensou em fazer isso? Não deixe seus sonhos serem sonhos. Um desafiante no 7º estágio descobriu como fazer isso. Eu ainda não conseguia entender. O que há de tão bom nisso? Minha pergunta foi logo respondida. Arashi, segurando a garra com as 2 mãos, balançou em todas as direções. Os outros 4 desafiantes começaram lentamente a perder sua força, embora não fossem tocados pela garra. O balão venenoso paralisante Plutem tem o efeito de paralisar quem respira nos gases, e é super eficaz em lugares quentes. Com certeza ele previu tudo e preparou um item com antecedência. Arashi, usando uma máscara, continuou a balançar a garra de forma imprudente. Esse não foi o fim. Agarrando o ar, ele tirou outro item do bolso e rapidamente dominou os 4 desafiantes. No final, o protagonista derrotou todos eles. Uma conclusão impecável.
O número 1 no ranking do canal de alguma forma reverteu uma situação desfavorável por causa de uma ideia brilhante novamente. As reações foram explosivas. Como esperado do desafiante Arashi. Junto com o grito do anjo veio uma série de patrocínios no canal. Crackon Noise patrocina 1000 Star Force. O dragão que devorou Soul patrocina 1500 Star Force. Visão que perdeu a luz patrocina 1200 Star Force. Eu estava em transe assistindo às intermináveis mensagens de patrocínio. Star Force. Desafiantes podem usar Star Force para aumentar seu nível e estatísticas, ou comprar itens. Eu tenho isso. Star Force restante, 370. Isso é tudo. Essa quantidade de Star Force. A situação é muito pior do que eu pensava. Star Force se correlaciona com sua mana. Uma vez consumida, com o tempo, ela se recuperará. Além disso, pode ser obtida quando o avatar escolhido completar uma missão, Masmorra ou Mundo. Então havia um sistema como este. É incrível e irritante. Enquanto isso, Arashi, que não podia ver as constelações, inclinou a cabeça e agradeceu. Obrigado. Constelações. Quando eu limpar todos os 50 mundos e me tornar uma constelação, vou me certificar de pagar tudo de volta. Observando-o, de alguma forma me senti sem esperança. A partir de agora, tenho que encontrar uma maneira de matar Arashi que está sendo vigiado pelas outras constelações. Não tenho vantagem de informação. E eu não posso nem tocá-lo. A única maneira de matar o protagonista é através da interferência do canal, mas com apenas 370 Star Force, ficarei em uma situação terrível se patrocinar alguém mesmo uma vez, e dificilmente tenho o suficiente para fazer algo. Quando tais pensamentos invadiram minha mente, respirei fundo e limpei minha cabeça. Sim, nunca houve uma caça fácil. Como um caçador rank F, nenhuma caçada foi um brinde. Quando encontro um inimigo que parece impossível de derrotar, apenas uso tudo e qualquer coisa que tenho. Enquanto pensava no meu dilema, Ara chegou ao destino final da 7ª etapa. Então, junto com o som de fogos de artifício, o anjo gritou. Finalmente temos um vencedor. Agora que o primeiro lugar foi decidido, a única coisa que restava eram os outros 4 desafiantes. Os 4 desafiantes, que foram derrubados antes de chegar à única ponte de madeira, levantaram-se com dificuldade e começaram a atravessá-la. Então, Arashi, colocando as mãos nas pernas, falou. Gente, sabem de uma coisa? A atenção de todos estava voltada para ele. E o protagonista parece se deliciar com esse fato. Se eu desistir da minha recompensa de primeiro lugar, um bug fará com que o único caminho para o próximo estágio desapareça. Disse Arashi com um sorriso brilhante. Vou desistir da minha recompensa de primeiro lugar. Então, remova a ponte. Assim que ele disse isso, a ponte desapareceu como se tivesse evaporado, e os 4 desafiantes começaram a cair na lava. O primeiro desafiante a completar a 7ª etapa foi determinado. Imediatamente, inúmeras mensagens e patrocínios inundaram a janela de bate-papo. Cavalo corredor de estrelas, que surpresa agradável. Sim, mate todos eles. Cavalo corredor de estrelas patrocina 1000 Star Force. Planta venenosa em estufa, você tem que vencê-los até o ponto em que não possam se levantar novamente. Planta venenosa na estufa patrocina 2000 Star Force. Folha de afiar faca. Observando seus comportamentos insanos, me virei para olhar para outra coisa. Os 4 desafiantes não caíram na lava, mas estavam pendurados um no outro. Depois, de volta às constelações, enlouquecendo. Um método bastante plausível e único veio à mente de como matar o protagonista. De Protagonistas capítulo 35. Neste mundo, apenas os primeiros lugares, vencedores e protagonistas são lembrados. Isso é Arashi. Os 4 perdedores que estão com problemas agora não serão lembrados. Asjun, sacerdote/homem/27 anos. Jaisu, guerreiro/homem/24 anos. Giulu, arqueira/mulher/25 anos. Maiva, feiticeira/mulher/24 anos.
Este era o perfil deles. Pouco depois que a batalha terminou, Seldon, que estava assistindo os inúmeros patrocinadores entrando no canal, de repente teve um pensamento. As constelações realmente gostam de Arashi? Eu vi tanto ódio indiscriminado quanto afeição por ele, então elas parecem ter sentimentos variados. Em seguida, fui encontrar os 4 canais dos desafiantes que estão à beira de cair na lava e encontrei um fato surpreendente. Os 4 compartilhavam um canal. Parece que seria uma desvantagem porque a Star Force obtida de patrocínio teve que ser dividida em 4, mas pelo menos parece ser uma maneira segura de confiar em seus aliados. Embora tenham perdido para Arashi, seu canal, liderado pelo guerreiro Jaisu, ainda tinha algumas constelações. No entanto, a maioria estava começando a sair. As constelações originalmente esperavam que os 4 pudessem derrotar Arashi, mas não valia a pena assistir agora que eles falharam. O objetivo das restantes para ficar era... Bem, não é realmente um. Asjun. Seu bastardo louco. Solte sua mão então você pode viver. Uma novela comum. Arashi havia se livrado da ponte, e enquanto os 4 estavam caindo, instintivamente seguraram as mãos um do outro. Felizmente, Asjun, que estava no topo, conseguiu segurar Jaisu, que conseguiu segurar Gilo, que conseguiu segurar Maiva. Uma visão estranha de estar pendurado em uma rocha como uma fileira de salsichas. No entanto, Asjun é de uma classe sacerdotal e é fisicamente fraco. Nesse ritmo, ninguém será capaz de sobreviver. Por favor. Vamos sair daqui, seu filho da puta. Como eu posso fazer isso? Embora seja um sacerdote, ele conseguiu se segurar até agora porque é inerentemente forte com sua grande estrutura. Vamos viver juntos. Pedaços de rocha caíram do penhasco. Asjun queria dizer algo mais, mas se forçou a calar a boca. Falar estava sobrecarregando seus músculos. Ele sentiu que a morte era iminente. Mesmo depois de muito tempo, os outros 3 não conseguiam se levantar. Como se estivesse zombando deles, mensagens das constelações chegaram. Lesma perdida. Se você soltar esse braço, eu vou patrocinar 10.000 Star Force. Posição absoluta. Vou adicionar 3.000 também. Ah! Andando na beirada, apenas tire a mão que está segurando você. Vou te escolher como meu avatar. Os 4 desafiantes estavam compartilhando o canal, então todos viram as mensagens. Nenhuma das constelações esperava por sua sobrevivência. Elas só queriam que os 4 se traíssem e vissem como encontrariam sua morte. Então odiaram as constelações, mas não havia nada que pudessem fazer. A única maneira de sobreviver agora era ouvi-las. Por favor. Eu te imploro. Solte sua mão. Você vai morrer de outra forma. Se conseguir Star Force, poderá passar para o próximo estágio. Assim que conseguir o primeiro lugar, nosso desejo será concedido. Disse Gilo, suplicando. No entanto, todos eles sabiam. Asjun nunca soltaria, e talvez todos eles morram aqui. Todos se sentiam frustrados e sabiam que era inútil. Rei Acilap, apresse-se e solte esse braço, sapo lamentável. Os 4 não tinham nenhuma expectativa em primeiro lugar. Mas o fato de serem motivo de chacota para as constelações dói mais. No entanto, não podiam fazer nada. Este foi o fim para eles. Depois de assistir silenciosamente tudo se desenrolar, Youou Seldon organizou com sucesso seus pensamentos. Talvez esses caras. Eu não tenho certeza, mas talvez eles possam ser úteis. Enquanto verificava o perfil de Asjun, Seldon lhes enviou uma mensagem. No entanto, uma mensagem de aviso apareceu. Humanos não podem lidar com o nome real de uma constelação. Por favor, escolha um nome próprio. Nome próprio, ou seja, uma espécie de apelido usado pelas constelações para esconder seus nomes reais. Bem, eu só preciso de um parecido com as outras constelações, certo? Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo olha para você com interesse. Bom. Ganhei um apelido. Acho que é parecido com as outras constelações, então não vão desconfiar, né? Depois de patrocinar meu Star Force para o canal,
Enviei uma mensagem. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de ano novo patrocina 300 Star Force. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de ano novo. Se todos vocês 4 se tornarem meu avatar, eu os salvarei. Vendo essa mensagem, os 4 rostos, incluindo a Jun, mostraram uma expressão perplexa. As constelações nunca se aproximam dos desafiantes sem um propósito. Então eles pensaram que era óbvio que havia más intenções por trás disso. Qual é o objetivo de nos salvar? As constelações são simplesmente seres que buscam prazer, criando o seu próprio avatar e ganhando Star Force. Em seguida, devolvendo a Star Force ao seu avatar e observando-os competir como cães. Eles não conseguem entender por que uma constelação os escolheria. Droga, nós aceitamos. Não há outra escolha. Isso mesmo. Não há outra escolha. Esta foi a única maneira que eles viram para sobreviver agora. Então aceitaram a misteriosa oferta da constelação. Uma mensagem apareceu na frente de Sildão. Parabéns. Você escolheu seu primeiro avatar. Uau! Até 4 avatares de uma vez. Como todos os 4 alvos não tinham benção, você receberá 4.000 Star Force como bônus. Sim, estes são os que atenderam aos critérios. Papéis perfeitos sem constelação anterior, capacidade de confrontar o protagonista e um objetivo claro. Seldon os patrocinou com a Star Force que ele acabou de obter. Bolo de arroz e sopa de bolinho de massa no dia de ano novo patrocina 4.000 Star Force. Então, do nada, ele disse uma frase que atingiu como um raio. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de ano novo. Sacerdote, use a Star Force para redefinir seus atributos. Eu tive um palpite. A razão pela qual as constelações gostaram de Arashi é simplesmente porque estava ganhando. Mas e se ele enfrentar dificuldades? Ou se não satisfazer mais o gosto das constelações? Continuarão a observá-lo? Tive certeza depois de entrar no canal dos perdedores. Os espectadores regulares estavam deixando o canal, e apenas as que gostavam de assistir os 4 sofrerem e os recém-ingressados estavam dentro. Para constelações, os seres humanos são apenas isso. Animais presos dentro de um zoológico para seu entretenimento. Não, talvez até menos do que isso. Assim como um inseto. Se eles não podem agradar as constelações, eles não valem a pena existir. Quando seu avatar morrer, a constelação receberá uma grande penalidade. Entendo. Mas, com o meu plano, os 4 não vão morrer. Oh! O que diabos está acontecendo? Desafiante Jun. De repente ele está mostrando uma força incrível. Jun, que estava lutando até agora, de repente mostrou uma força incrível e conseguiu levantar todos os 4 membros. Tornou-se possível porque ele gastou até 4.000 Star Force para redefinir seus atributos e investiu tudo no atributo Força. No último minuto, todos vocês de alguma forma sobreviveram usando sua Star Force restante e redefinindo seus atributos. Incrível! No entanto, falharam. Então todos têm que voltar para a entrada do 7º estágio. Tendo sido derrubados do portão do desafiante, os 4 corpos lentamente ficaram borrados. Suas expressões tornaram-se sombrias quando souberam que haviam falhado. Somente por serem os primeiros a passar pela última etapa, seu desejo será atendido, mas agora estavam atrasados depois de terem falhado. E até os atributos de sacerdote estavam uma bagunça. Eles sabiam que era necessário sobreviver, mas agora não tem chance. Um sacerdote que perdeu todo o seu poder divino ainda é um sacerdote. A redefinição de classe não existe, então agora seu sacerdote tem que viver com seus atributos atuais ou redefini-la usando uma grande soma de 4.000 Star Force novamente. O observador das chamas infernais deixa o canal com grande decepção. Acid Kelap sai do canal dizendo que não é nem engraçado. Cabra destemida chorando na noite sai do canal dizendo que está cansada disso. Uma a uma, todas as constelações ansiosas por seu sofrimento ou querendo conquistar Arashi começaram a sair. Não havia razão para vigiar os 4 agora. Talvez eles estivessem procurando outro brinquedo, ou voltando para Arashi. No entanto, um permaneceu.
Seldão. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de ano novo olha para você com interesse. Lentamente flutuando para baixo, eu me aproximei deles. Embora os quatro não possam me ver em minha forma astral, minha intenção era vê-los mais de perto. O que diabos ele está pensando? Talvez eles pensassem que eu ainda estava assistindo, então olharam para cima e falaram: "Por que você nos salvou? Quer que vivamos apenas para que possa nos ver sofrer novamente?" Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de ano novo. Se fosse esse o caso, eu não os teria escolhido como meu avatar, teria. Escolher um é um risco considerável para uma constelação, por isso não é feito sem pensar. Isso ocorre porque, se o avatar morrer, o nome da constelação se quebrará. Como as constelações existem no nome, elas geralmente escolhem apenas desafiantes que provavelmente não morrerão. Por isso, o Araja conta com mais de 50 representantes. As constelações patrocinam seu avatar com habilidades ou Star Force na esperança de aumentar seu nome sempre que ele atingir determinados objetivos. No entanto, eu não sou uma constelação real. Não tenho habilidades ou Star Force para patrocinar e não faz sentido crescer meu nome. Eu só tenho dois objetivos. Levante esta equipe de 4 homens autossuficiente para criar uma crise para o protagonista. E ganhando Star Force através deles. Eu pretendo levá-los ao primeiro lugar. Por quê? Nós não acreditamos em você. Então não acredite em mim. Eu só quero que Arashi, que está atualmente em primeiro lugar, caia. Vocês são apenas um passo no meu objetivo. É mais conveniente desenhar uma linha. E não havia razão para enganá-los. Vocês entendem? Estou patrocinando porque meu propósito está alinhado com os seus. Não pensem muito e apenas se concentrem em tentar novamente. Giulu olhou para Junk e mostrou um olhar miserável. Ele ficou indignado com a constelação que o fez perder todas as suas habilidades sacerdotais. Mas, em primeiro lugar, eu não fiz nada antes de vocês estragarem tudo. Então é só esperar mais um pouco. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de ano novo. Pessoal, por enquanto vocês precisam redefinir seus atributos. De um personagem arruinado, vou consertá-los. Área mais interna do 7º estágio. Havia uma pequena masmorra longe do caminho principal, mas agora os 4 desafiantes chegaram aqui. Sem obstruções por uma semana, eu os fiz ganhar Star Force vagando por aí. O Star Force vinha até mim toda vez que os 4 atingiram um objetivo. Investi tudo de volta neles. Este será meu último investimento. Os 4, cada um usando uma enorme soma de 4.000 Star Force, redefiniram seus atributos e os distribuíram em uma direção diferente. Número 1 tornou-se um assassino. Número 2 tornou-se um guerreiro. Número 3 tornou-se um arqueiro. Número 4 tornou-se um tanque. Como esperado, é mais fácil lembrar de apelidos. Por quê? Nós tivemos a mesma aula por 3 anos desde que viemos para este mundo. Apenas faça o que eu digo. À primeira vista, parece que as classes são incompatíveis. A número 4 é uma mulher pequena e tímida, enquanto a número 3 tem uma estrutura grande. No entanto, Seldão apenas teve um pressentimento. Desde que comecei a caçar protagonistas, meu senso tornou-se afiado em pegar talentos e, olhando para os 4, senti que eles não estavam fazendo uso de seus talentos. Apenas confiem em mim e entre. Vocês não querem se atualizar. O número 4, que sempre ficava na linha de trás, agora teve que proteger seus colegas na frente com seu escudo. A tensão quase a sufocou. No entanto, seus olhos são afiados. Ela estava instintivamente explorando cada canto e fenda da masmorra. Como esperado, sua compostura e raciocínio rápido são muito bons. Ok, número 4, levante seu escudo e prepare-se para bloquear. Originalmente, número 4 era uma feiticeira. Só porque ela adicionou atributos de força e defesa, não significa que tenha as habilidades de um tanque. No entanto, os atributos ainda proporcionaram benefícios de outras maneiras. Número 1 pegue sua adaga e carregue a besta em sua cintura. Sua precisão com a besta é ruim, mas você é ágil.
Número 1. Ela acreditou em sua habilidade e escolheu a classe de arqueiro, mas sua precisão é conhecida por ser a pior entre os rankers. Como arqueira, sua desvantagem era de perto, então ela costumava derrotar seus inimigos com uma adaga. É por isso que decidi que ela mudasse para assassino. Número 2. Pegue seus punhos. Você já ouviu falar em monge, não é? Os que são religiosos, mas também andam por aí batendo nas pessoas. Você é um monge a partir de agora. Desde o início. Número 2. Que comeu muitos bolinhos de arroz, não estava apto para ser sacerdote. Não, em primeiro lugar, a classe sacerdotal no próprio mundo de Arashi é inútil. Mesmo com seus buffs, poções poderiam substituí-la, então era melhor se tornar outro causador de dano. Número 3. Levante seu arco. Francamente, sua flexibilidade é terrível, mas sua força subjacente é decente. Normalmente, as classes de arqueiros têm boa flexibilidade. A flexibilidade permitiu que eles distribuíssem eficientemente seu poder usando menos força. No entanto, o poder é claramente limitado. Número 3. Que aumentou sua flexibilidade colocando pontos em força e agilidade. Agora pode atirar flechas com mais eficiência. Embora bruto, terá um poder excepcional por trás disso. A razão pela qual reduzi o número de classes de longo alcance é porque acredito em seus talentos. Então, estou fazendo pleno uso de suas aulas originais e ao mesmo tempo fazendo uso de seus talentos. Bem, então, vão para dentro. Só havia uma coisa que eu poderia fazer pelos 4 agora. Instruir. Outras constelações apoiam seus avatares com habilidades Star Force, mas eu não posso me dar ao luxo de fazer isso. Não, em primeiro lugar, constelações não fariam coisas tão triviais como interagir. Monstros deste mundo têm um padrão. Ei! Isso é apenas a parte de trás de sua cabeça. Quantas vezes eu tenho que te dizer que suas costas são sua fraqueza? Ok? Um golpe disso e você vai morrer. Além do mais, uma vez que o ataque termina, há uma janela de 5 segundos. Aponte para o corpo nesse momento. Suas articulações parecem uma fraqueza, certo? No entanto, não se deixe enganar por isso. Sempre fui um bom observador. Na verdade, quando apertei o botão etc. Na minha lista de talentos, vi que tinha um talento observar. C. Em outras palavras, sou um gênio em observar as coisas. Ou, mais precisamente, posso entender fácil e rapidamente o padrão e a fraqueza dos monstros, bem como mapear rotas. Este mundo foi construído a partir de um jogo. Todo monstro não tem razão ou autoconsciência. Ele apenas se move e se comporta de acordo com um padrão predeterminado. Para mim, que estou acostumado a lidar com monstros cheios de variáveis, é seguro dizer que esses monstros são muito fáceis. Graças ao meu apoio, os 4 conseguiram crescer com muito mais eficiência no período de um mês do que nos últimos 3 anos. Ah, bem, é emocionante. Para vencer as coisas com um escudo. 1. O arco não cabe nas minhas mãos e parece estranho adivinhar onde atirar. Os 4 ficaram no 7º estágio limpando as masmorras restantes, e ficaram surpresos quando limparam as masmorras que nunca pensaram que poderiam. Francamente, teve mais a ver com o meu apoio do que com as aulas deles, mas não há problema em deixá-los pensar o contrário. Atualmente, sou a única constelação em seu canal, então tentei não sair de lá, mas agora é hora de usar a Star Force que acumulei. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de ano novo. Estou saindo por um momento. Estou me preparando para a 8ª etapa, então descansem bem, ó sim. Seremos apenas nós 4 agora. Depois de um mês, os 4 passaram a confiar em mim incondicionalmente. Bem, eu os ensinei muito. E eu não os patrocinei uma única Star Force durante esse tempo, mas eles não reclamaram. A Star Force que ganharam em um mês ao completar as metas foi mais do que o que ganharam no passado. Sim. Eu tenho que ir a algum lugar, então eu já volto. Sim. Estaremos esperando. Deixando os 4 sozinhos, fui para outro canal. Não é outro senão o canal de Arashi. Ao entrar no canal,
Vi Arashi gritando alto para o ar e apontando sua espada para um sapo vermelho gigante na frente dele. Pessoal, vou tentar cortar o pescoço do Hakibaroques em 10 minutos. Ainda havia mais de 1000 constelações no canal. Não é tão alto quanto durante o final da 7ª etapa, mas ainda é uma quantidade considerável. Arashi é o único desafiante a ter alcançado o 9º estágio, então as respostas das constelações foram bastante acaloradas. Aquecido. Bem, não seria mais divertido se você derramasse mais óleo lentamente. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo patrocina 500 Star Force. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo. Se você conseguir fazer isso em 5 minutos, adicionarei 5.000 Star Force. Combinado? De Protagonistas capítulo 36. 5.000 Star Force se eu derrotar o Hakibaroques em 5 minutos. Uma misteriosa proposta de uma constelação que ele nunca tinha visto antes. Arashi pensou brevemente sobre isso, e logo sorriu. Não é um problema. Em primeiro lugar, em 10 minutos já era possível. Embora um pouco mais arriscado, dentro de 5 minutos também é definitivamente possível. Ele pode sofrer alguns ferimentos leves no processo, mas não havia almoço grátis quando se tratava de Star Force. Além disso, não é possível que outras constelações possam achar interessante patrociná-lo se ele de repente concluir uma missão de maior dificuldade. Vou ter que recorrer a uma trapaça. Este mundo, o jogo, está cheio de bugs e easter eggs. Quando ele estava desenvolvendo o jogo, não conseguiu consertar tudo. No entanto, agora, tudo se tornou força motriz por trás de seu crescimento. Arashi caminhou lentamente até o Baroques. Se eu lutar normalmente, levaria pelo menos 9 minutos. No entanto, usando o padrão cruzado, posso derrotá-lo em 4 minutos. O ponto de apoio central amarelo. Se eu pisar nele, exatamente 2 segundos depois, uma coluna de fogo em forma de cruz será lançada em ambos os lados das paredes. Desembainhando lentamente sua longa espada, Arashi acendeu. Pescador perseguindo estrelas, usando fogo contra um oponente de fogo. Ruído de Kraken, o que ele está pensando? Planta venenosa em estufa. Ah! A janela de bate-papo foi rapidamente inundada com perguntas. No entanto, Arashi sabia. O Baroques é imune a ataques normais, mas fraco contra fogo. É por isso que a coluna de fogo em forma de cruz pode danificá-lo. Inclinando-se para frente e correndo em direção ao Baroques, Arashi balançou sua espada longa imbuída com o elemento. Fogo contra fogo. Parecia uma batalha perdida, mas no momento em que os ataques colidiram. Oxi! O corpo do Baroques foi engolido pelas chamas. Dica de um iceberg: monstros de fogo podem ser queimados. Planta venenosa na estufa. É incomum que um monstro de fogo seja queimado. Eu sabia que ele estava tramando algo. Lesma perdida. Eu só queria que ele fosse queimado até a morte. Que pena. Olhando para formigas através da lupa, sua visão é muito boa. Não apenas Arashi superou o Baroques, também estava conquistando as constelações. Embora ele seja mais fraco que o monstro, seu padrão já foi percebido. Quando usaria seus ataques de fogo, quando balançaria sua cauda em um raio de 5 metros e quando pularia 3 vezes antes de atacar. Assim como seus outros padrões. Arashi sabia de tudo. Oxi! Logo, as 4 paredes ao redor perto do Baroques se iluminaram. Está na hora. Atualmente, a saúde do Baroques foi diminuída em cerca de 30% e 3 minutos se passaram. Apesar de atacá-lo com eficiência e ler seu padrão, estava se aproximando rapidamente de 5 minutos. Ele vai falhar pela primeira vez? As constelações começaram a inundar a janela de bate-papo novamente, emocionadas com o pensamento, mas terão que se decepcionar. Ei! Arashi pisou na plataforma amarela no centro da área, contou exatamente 2 segundos e depois pulou para trás. Kung! O monstro, que saltou para frente para tentar pegar o protagonista, estava agora no centro da plataforma. Uau! 4 colunas de fogo dispararam das paredes. Então, um grito alto forte o suficiente para danificar os tímpanos sacudiu toda a área.
atingindo Arashi no processo. No entanto, ele estava bem por causa de seu corpo fortalecido. Agora, não há segurança nas colunas de fogo, então o protagonista teve que impedir que o Baroques escapasse sozinho. Ele rapidamente correu em direção ao monstro e continuou seus ataques. No final, a criatura não conseguiu fazer nada e rapidamente perdeu o HP restante. Assim, passaram-se 1 minuto e 30 segundos. Ou, 4 minutos e 40 segundos no total. Nono estágio. As antigas ruínas do chefe final de Marte foram derrotadas. Solo claro. Recompensa adicional por esta conquista incrível. Star Force ganha. Tempo de limpeza mais curto. Recompensa adicional. Inúmeras mensagens do sistema apareceram. Estátua de balsa branca. Tão louco. Homem se levantando de seus pés. Eu nunca pensei que você pudesse usar uma armadilha como essa. Incrível. Homem andando na borda. Ele fez tudo isso em 1 minuto? De jeito nenhum. A empolgação das constelações também trouxe uma quantidade considerável de patrocínio da Star Force. Bolo de arroz e sopa de bolinho de massa no dia de Ano Novo patrocina 5.000 Star Force. Bolo de arroz e sopa de bolinho de massa no dia de Ano Novo. Eu não esperava que você conseguisse, mas isso foi incrível. Vamos nos divertir novamente na próxima vez. Olhando para as reações, Arashi percebeu. Isso não é muito bom. Antes, ele só pensava em seguir em frente com firmeza. No entanto, só agora percebeu que com um pouco de esforço e usando os seus segredos, é possível provocar uma reação positiva das constelações. Crise. Desafios impossíveis. E sua autoconfiança em realizá-los. O coração de Arashi estava batendo. Ele não sabia que seria tão emocionante estar no centro das atenções de todas as constelações. Essa é uma oportunidade. O protagonista, com os braços bem abertos, falou. Claro, constelação bolo de arroz e sopa de bolinho no Ano Novo. Muito obrigado pela missão. Foi um pouco difícil, mas também me diverti. Vamos fazer de novo em outra ocasião. De certa forma, estava pedindo mais missões. Como se ouvisse seu pedido, as missões começaram a chegar das constelações. O canto da boca de Arashi se curvou lentamente. Depois de realizar missões nos últimos 2 meses, o protagonista chegou ao 10º estágio. O 10º estágio é 3 vezes maior do que qualquer um dos outros mundos em média. Há também muitas outras masmorras, todas monopolizadas pelo Arashi. O número de constelações assistindo também aumentou exponencialmente. 1000 pássaros cruzando a linha patrocina 500 Star Force. 1000 pássaros cruzando a linha. Eu adicionarei 3.000 Star Force se você bater no chefe 5 vezes. Posição absoluta patrocina 2.000 Star Force. Posição absoluta. Eu adicionarei 5.000 Star Force se você apenas se mover na diagonal enquanto luta contra o chefe. Ampulheta submersa patrocina 3.000 Star Force. Ampulheta submersa. Adicionarei 7.000 Star Force se você puder derrotar o chefe sem sua armadura. As missões variavam e a dificuldade também aumentava exponencialmente. Às vezes as missões se tornavam perigosas demais para Arashi, mas ele não tinha escolha a não ser aceitá-las. Isso ocorre porque uma tradição foi estabelecida depois que a primeira missão foi solicitada por uma constelação. Então as outras seguiram o exemplo com um pré-pagamento antes de dar uma missão. Droga! Essa missão é um pouco demais. Se eu tivesse um colega. Arashi logo balançou a cabeça com o pensamento. Ele não pretende compartilhar seu único desejo com mais ninguém. Somente monopolizando a informação ele pode aumentar suas chances de realizar seu desejo. Em primeiro lugar, se Arashi fosse altruísta, teria compartilhado as informações sobre o mundo com as outras centenas de milhares de desafiantes para aumentar a taxa de sobrevivência de todos. No entanto, seu desejo era um dia limpar todos os estágios e se tornar uma constelação. Ele não tinha tempo para se preocupar com outros humanos e só queria realizar seu desejo o mais rápido possível. Estou feliz por poder recusar algumas. As realmente ridículas como apenas morra ou pule nessa lava com seu corpo nu. Quando recebe essas missões,
Outras constelações diziam ao solicitante para cancelá-las porque não seria divertido. No entanto, as para caçar o chefe ou determinada masmorra tinham que ser realizadas incondicionalmente porque recebia o pagamento adiantado. Felizmente, tudo correu bem. Ele limpou todas as masmorras até agora, e seu nível subiu bastante graças à enorme soma de Star Force. E pode facilmente passar do 10º ao 12º estágio agora. Mas estava esperando por bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo para dar outra missão antes de limpar o portão final do 10º estágio. Porque esta constelação criou a nova ideia de dar missões, que se tornou popular entre as outras constelações. Então, por que não deveria adiar a limpeza do palco se está recebendo uma quantidade tão generosa de Star Force? Mesmo que esta constelação nunca tenha patrocinado antecipadamente, Arashi não tem intenção de rejeitar nenhuma de suas missões. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo patrocina 3.000 Star Force. Esta constelação apareceria a cada 2 ou a cada 3 dias. Arashi, como se estivesse satisfeito, com um sorriso largo, falou: "Você está aqui. Vai me dar outra missão desta vez?" Bolo de arroz e sopa de bolinho de massa no dia de Ano Novo. Não. Eu só queria patrocinar, e mesmo. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo. Sim. Estou entediado com a 10ª etapa agora. Vamos para a próxima etapa. Estou curioso para saber como vai ser. Vendo a mensagem que esperava, Arashi sorriu. Ele já está na 10ª etapa há 2 meses. Foi bom ter conquistado tanto Star Force a ponto de superar outros desafiantes de forma decisiva, mas depois, seu objetivo é limpar o estágio final. É hora de continuar subindo. A maioria das outras constelações também concordou que o 10º estágio se tornou chato. Tudo bem, constelações, vou para o portal final do 10º estágio. O processo de preparação foi rápido. Ele conhecia todos os detalhes do 10º estágio, e seu nível é bastante alto, então não há perigo. Na verdade, está preocupado que o portal final seja chato porque será muito fácil. Seria bom se eu recebesse uma missão no portal final. Com esses pensamentos complacentes, Ara chegou ao portão final do 10º estágio. Bip bip. Outro já está desafiando o portal final. Por favor, volte amanhã. Então, primeira vez fora do portal final do 10º estágio. Desafiantes: Asjun, Jaisu, Giulu e Maiva. A 11ª etapa foi aberta. Na frente de Arashi estavam 4 figuras familiares que de alguma forma conseguiram passar pelo portão final antes dele. Eles estavam respirando pesadamente com feridas por todo o corpo enquanto derramavam lágrimas e se abraçavam. Ao vê-los, Arashi fez muitas perguntas. Quando? Já? Tão cedo? Qual é o nível deles? Todos os tipos de perguntas estavam se formando dentro de sua cabeça, mas a realidade está na frente dele. 4 desafiantes passaram com sucesso o 10º estágio antes de mim. Ele sentiu um leve desconforto. No entanto, havia ficado aqui por 2 meses. Foi tempo suficiente para outros desafiantes chegarem nesse lugar. Atordoado e tentando entender a situação, uma mensagem apareceu no canal sem lhe dar chance. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo. Então os de lá são os primeiros agora. Bolo de arroz e sopa de bolinho no Ano Novo. Eles acabaram de subir para a 11ª etapa, certo? Eu vou até lá e lhes darei uma missão. Arashi tem certeza de que ele é o melhor. Seu nível, bênção, habilidades, proficiência, etc. são os mais altos por uma grande margem. No entanto, se ele começa a ficar para trás no palco, qual é a utilidade de tudo isso no final? Não. Vendo bolo de arroz e sopa de bolinho no Ano Novo, as outras constelações também começaram a vacilar. Eles, que só buscam prazer, também se perguntaram o que estava acontecendo no 11º estágio agora. E estavam curiosos para saber que missão o bolo de arroz e sopa de bolinho no Ano Novo daria. Uma vez que um estágio é limpo, outros desafiantes devem esperar um dia. Em outras palavras,
As constelações que atualmente assistem seu canal podem ser derrotadas por esses 4 desafiantes em um dia. Ele não pode deixar isso acontecer. Isso pode ser um pouco perigoso, mas... Arashi olhou para cima e arregalou os olhos. Nenhuma constelação deixou seu canal ainda. Agora é sua última chance de mantê-los. Constelações, por favor, esperem. Vocês querem ver a transmissão mais interessante? Todas disseram que sim. Arashi sorriu amplamente com um olhar confiante. Falou. Então, me vejam usar o sistema de elevador. Melodia vermelha do destino. O quê? Elevador? Você está falando sério? Maçonaria descendo uma escada. Uau! Algo novo da novo? Me ligue 3 vezes antes de eu atender. Isso parece interessante. Eu nunca vi um desafiante usar o sistema de elevador. As reações das constelações tornaram-se aquecidas novamente. Com razão. Sistema de elevador. O sistema, que deveria subir 2 estágios em um único desafio, é considerado praticamente impossível de ser realizado por causa de sua terrível dificuldade. Por exemplo, se você usar o sistema de elevador no 10º estágio para subir 2 estágios, a dificuldade será 2 vezes maior, pois é a combinação do 10º e 11º estágio. E em vez de recompensas extras, você só poderá escalar mais rápido que os outros. Então, quem usaria tal método? No entanto, é possível para o atual Arashi. Por ficar muito tempo no 10º estágio, ele elevou seu nível e equipamento suficiente para poder desafiar o 12º e o 13º. Usando o sistema de elevador. Deseja subir 2 estágios de uma vez? Sim. Sistema de elevador ativado. Vá para o portal final. Sentindo a mudança de visão, Arashi com uma expressão firme, agarrou sua longa espada. A verdadeira batalha começa agora. Limpou com sucesso o 10º e o 11º estágio usando o sistema de elevador. Usar o sistema de elevador era muito mais simples e agradável do que Arashi pensava. Aos olhos dos outros, ele estava fazendo uso de seu raciocínio rápido. Ele estava mostrando uma combinação de várias habilidades, itens e a ideia em comum de usar o sistema que nunca havia sido feito antes. Apesar de ter que enfrentar 2 chefes ao mesmo tempo e derrotá-los parecia uma façanha impossível, o protagonista nunca recuou. Ele não entrou em pânico mesmo depois que os meteoritos começaram a cair do céu. Foi realmente um desempenho e resultado impecável. Depois de derrotar todos os monstros e chefes, ele cerrou os dentes, cerrou os punhos e respirou fundo. Então gritou. Ah! Tremendo de excitação, pensou consigo mesmo que isso não poderia ter sido melhor. Sucesso. 12º estágio aberto. Recompensa adicional por ser o primeiro desafiante a usar com sucesso o sistema de elevador. Com as inúmeras conquistas veio uma enorme quantidade de Star Force. Mas mais do que isso, ele estava animado com as reações positivas das constelações. Prisioneiro Eterno patrocina 500 Star Force. Vaca correndo como um cavalo. Loucura, muito loucura. O próprio Coração em Chamas patrocina 2000 Star Force. Ginseng de 1000 anos, fiquei arrepiado assistindo. Que grande guerreiro. Lua caída no chão patrocina 1500 Star Force. Arashi ficou sem palavras olhando para todas as mensagens que chegavam. Ele tremeu. Assim. É isso. Ele se sentiu vivo recebendo a atenção das constelações. Certo, um pequeno contratempo poderia ser superado assim. De repente ele percebeu. Eu sou o protagonista. O segredo que nem as constelações conhecem. Sabendo tudo sobre este mundo. Uma existência única. Vá para o 12º estágio. Starry Subway entre na zona segura para se recuperar de todo dano e fadiga. Depois de cair em C, ele chegou ao 12º estágio. Era um lugar que tinha um lindo céu noturno estrelado. E um metrô caindo sobre ele. Mais uma vez, o protagonista terá um papel ativo aqui. Esse era o plano. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo. Isso foi divertido. Mostre-me de novo. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo patrocina 50.000 Star Force. 50.000?
Ele se perguntou se tinha visto errado, mas não viu. Realmente, uma enorme soma de 50.000 Star Force foi dada a ele. Não importa o que seja uma constelação, Star Force é um tipo de energia que lhes dá influência, então nunca deram muito. Que diabos! A felicidade durou apenas um momento antes que ele sentisse que algo estava errado. Sentindo uma súbita onda de ansiedade vindo de seu peito, ele tentou falar, mas outra mensagem apareceu antes que ele pudesse. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo. Eu lhe enviei um depósito para uma missão. Vamos tentar 3 etapas desta vez. 200.000 Star Force se você tiver sucesso. Combinado? Imediatamente o bate-papo explodiu. Outras constelações ficaram empolgadas e começaram a patrocinar. Homem com eletricidade dourada patrocina 5.000 Star Force. Homem com eletricidade dourada, eu vou fazer um depósito também. 10.000 se você tiver sucesso. Mulher com dedos afiados patrocina 3.000 Star Force. Mulher com dedos afiados, 5.000 se você conseguir. Combinado? Lutador que usa o estômago patrocina 7.000 Star Force. Lutador que usa o estômago, meu coração está queimando. Nada é mais emocionante do que um desafio impossível. Homem que morreu em pé patrocina 2.500 Star Force. Uma quantidade infinita de Star Force. As constelações estavam todas esperando. Eles querem sentir essa emoção novamente. Rumo a um desafio impossível. Mas, sou um homem morto. Se ele aceitar esta missão, sem dúvidas morrerá. Não há como as constelações não estarem cientes desse fato. No entanto, eles esperam que Arashi aceite o desafio. E isso. Olhos arregalados patrocina 2.000 Star Force. Impossível. Joia brilhante no escudo patrocina 4.000 Star Force. Arashi sabia o motivo. Porque é divertido. Só agora percebeu. As constelações não gostam dele. Ele era apenas seu brinquedo. E era divertido vê-lo. É por isso que ainda estão em seu canal. Afeição? Provavelmente a menos do que assistir a um hamster correndo em uma roda. Observando os seres inferiores lutarem enquanto jogam sementes de girassol aqui e ali quando estão de bom humor. Apenas esse nível de valor. Se o hamster deles adoecer e morrer, vai doer, mas eles podem achar outro. Eu não sou nada. As mãos de Arashi tremeram porque os olhos das constelações o pressionavam. Chuva leve caindo por uma fenda de uma rocha olha para você com interesse. Lesma perdida olha para você com interesse. Artucate Libra olha para você com interesse. Lobo branco cantando vitória olha para você com interesse. Homem andando na borda olha para você com interesse. Morto. Definitivamente morto. Bolo de arroz e sopa de bolinho no dia de Ano Novo. Você não quer? Mas sabendo desse fato. A missão. Eu vou aceitá-la. Ele não teve escolha a não ser aceitar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.